Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Sejam todos muito bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Nessa aula falaremos da força centrípeta. É muito importante que o aluno tenha assistido às aulas anteriores para entender esse tema. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bom, nós já estudamos na cinemática o movimento circular. Hoje nós vamos ver a força centrípeta relacionada a esse tipo de movimento. Os efeitos de uma força. A aplicação de uma força produz aceleração e, como consequência, a variação da velocidade. A gente considera variação de velocidade qualquer alteração no módulo, no sentido ou na direção da partícula em movimento. É claro que essa variação pode acontecer em uma, duas ou até nas três características da velocidade vetorial. Quando uma partícula está em repouso em geral, quando a gente aplica uma força a essa partícula, ela adquire movimento retilíneo acelerado e sua velocidade passa a ter módulo variável. Caso a partícula descreva uma trajetória curva em relação a um referencial inercial, situado em um plano alfa, em cada posição que a partícula estiver, sua velocidade será tangente à trajetória e terá o sentido em que ela se movimenta conforme a figura. Bom, aqui nós temos a partícula no instante 1, no instante 2, no instante 3. A gente percebe que em cada momento diferente da trajetória circular, a velocidade é tangente a essa trajetória e tem o sentido do movimento da partícula. O módulo desses vetores velocidade poderão ser iguais, caso o movimento seja uniforme, e vão ser diferentes caso o movimento seja acelerado ou retardado. Obviamente, né? No movimento uniforme, a velocidade é constante, portanto, o módulo desses vetores podem ser iguais. Já no movimento acelerado ou retardado, há uma variação no módulo da velocidade, e por conta disso, esses vetores serão diferentes. No entanto, a direção não é a mesma. A gente percebe que a direção vai mudando à medida que a partícula se movimenta sobre a trajetória curva. E por isso, existirá de qualquer modo uma aceleração e, consequentemente, uma força atuando sobre a partícula. É exatamente sobre essa aceleração e sobre essa força que atua sobre a partícula que nós vamos falar nos próximos slides. Essa força resultante que a gente falou no slide anterior interfere na forma geométrica da trajetória, bem como na variação do módulo da velocidade vetorial. Nós temos aqui uma figura que mostra a força F voltada para o lado interno da trajetória da curva. A gente vê aqui a força F voltada para o lado interno da curva. Quando um automóvel entra numa curva realizando um movimento circular uniforme, a força de atrito dos seus pneus é dirigida também para o centro, tal qual essa força F aqui. E é isso que impede que o automóvel escape tangencialmente. Por isso a gente pode dizer que a força F puxa a partícula, encurvando sua trajetória. Resultante tangencial e centrípeta. Na figura, nós temos uma partícula em movimento circular, a trajetória circular, e a gente vê também as forças envolvidas nesse movimento, a força tangencial e a força centrípeta. Decompondo as forças nas direções tangente e normal à trajetória, chamamos a resultante das forças tangentes à trajetória de resultante tangencial, representado por Ft. E a resultante das forças normais à trajetória de resultante centrípeta, representado por Fc. Temos então a força tangencial sobre a reta tangente à trajetória da partícula e a força centrípeta voltada para o centro da trajetória da partícula. Bom, a força resultante tangencial produz a aceleração tangencial. E com a segunda lei de Newton, a gente chega à conclusão de que a força tangencial é igual à massa da partícula vezes a aceleração tangencial.
Portanto, a resultante tangencial é a que produz a variação no módulo da velocidade vetorial. Como a partícula se movimenta no sentido da tangente à trajetória curva, a força tangencial produz a aceleração tangencial que provoca a variação no módulo da velocidade v. Aqui nós temos dois esquemas, um com movimento acelerado e outro com movimento retardado. No movimento acelerado, a força tangencial tem o mesmo sentido da velocidade vetorial. Já no movimento retardado, a força tangencial tem sentido oposto ao sentido de v. No movimento uniforme, o módulo da velocidade fica constante e, portanto, a força tangencial no movimento uniforme é igual a zero. Vamos entender melhor isso daqui. Se não há variação na velocidade, por conta do movimento ser uniforme, a força tangencial será nula. Como vimos no slide anterior, no movimento acelerado, a força tangencial tem o mesmo sentido da velocidade vetorial. Já no movimento retardado, a força tangencial tem sentido oposto de v. No entanto, quando o movimento é uniforme, a velocidade se mantém constante e, portanto, o módulo da velocidade vetorial fica constante. E, portanto, a força tangencial é nula. Dito de outro modo, quando o movimento é uniforme, a única força que atua sobre a partícula é a força centrípeta, que é orientada para o centro da trajetória. Observe que quando o movimento é uniforme, aqui no esquema, nós não temos atuando aqui a força tangencial. Isso porque a força tangencial, nesse caso, é nula. A resultante centrípeta, Fc, é que é responsável pelo encurvamento da trajetória. Ela modifica apenas a direção vetorial, mas não modifica o seu módulo. Havendo mudança na direção vetorial, haverá variação da velocidade e, portanto, haverá uma aceleração. Nós já dissemos isso lá no início. Se uma das três características da velocidade for alterada, haverá uma variação na velocidade e, portanto, haverá uma aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. E, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente pode encontrar a força centrípeta fazendo a massa vezes a aceleração centrípeta. Nós já vimos lá no movimento circular que a gente calcula a aceleração centrípeta fazendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória curva. Portanto, a gente pode escrever uma equação para o módulo da força resultante centrípeta, qual seja, se nós sabemos que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, e que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, então eu posso fazer aqui, ó, Fc igual a m vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. É exatamente isso que está aqui. Vetorialmente, o vetor F é o resultado da soma entre os vetores força tangencial e força centrípeta. O módulo da força resultante de todas as forças que agem sobre o ponto material é obtido aplicando o teorema de Pitágoras. Está aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui, ó, nós temos o módulo da força centrípeta. Aqui nós temos o módulo da força tangencial. E aqui o módulo da força F. A força F é a hipotenusa. A força tangencial e a força centrípeta são os catetos desse triângulo, que é retângulo exatamente aqui, ó. Então, por isso, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a força resultante que atua sobre esse ponto material. Aceleração. A aceleração tangencial tem módulo igual ao módulo da aceleração escalar, e é dada pela equação horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Essa aceleração, a aceleração escalar, tem módulo exatamente igual ao da aceleração tangencial. Já a aceleração centrípeta tem módulo dado por essa equação que a gente já viu lá no início da aula, V2 dividido por R, onde V é o módulo da velocidade linear e R é o raio de curvatura no ponto considerado.
movimento circular uniforme. No caso particular do movimento circular uniforme, a velocidade vetorial tem módulo constante e, portanto, a resultante tangencial é nula. Dissemos isso no início do nosso estudo. Nessas condições, a resultante de todas as forças que agem sobre um ponto material é centrípeta. Ou seja, se a resultante é a composição da força tangencial com a força centrípeta, uma vez que a força tangencial é nula, a resultante será apenas a força centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, a força tangencial é nula e, portanto, a força resultante é igual à força centrípeta, que eu calculo fazendo a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrar que a aceleração centrípeta é igual à velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, ou seja, eu consigo calcular a força centrípeta fazendo a massa vezes a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. A gente percebe nesse esquema que, como a partícula está em movimento circular uniforme, a gente não tem o vetor força tangencial. Isso porque a força tangencial é nula. Temos apenas então a força centrípeta como força resultante. No movimento circular uniforme, vale a relação entre a velocidade linear v e a velocidade angular ômega. Nós vimos no estudo do movimento circular que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio de curvatura. Então, retomando a equação para o cálculo da força centrípeta, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, a gente pode trocar a velocidade linear por ômega vezes o raio de curvatura, uma vez que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio de curvatura. E foi isso que a gente fez aqui, ó. A gente colocou no lugar da velocidade linear, ômega vezes o raio de curvatura. Então, nós ficaremos com a força centrípeta igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes r ao quadrado sobre r. Fazendo aqui essa simplificação, a força centrípeta será a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio de curvatura. Isso significa que eu posso encontrar a força centrípeta usando a velocidade linear ou usando a velocidade angular. Globo da Morte. No ponto mais alto da trajetória circular realizada pela motocicleta, existe um valor mínimo de velocidade que impede que ela caia. Essa velocidade mínima corresponde à força normal nula e é dada pela fórmula V mínima igual a raiz do raio da trajetória curva vezes a aceleração da gravidade. A força centrípeta no ponto mais alto da trajetória é dada por P mais Fn, ou seja, o peso mais a força normal. Vamos ver aqui por quê. Quando a moto está desenvolvendo essa trajetória circular, a força normal que a superfície produz sobre a moto está apontada para o centro da trajetória, assim como o peso. E por isso, a força centrípeta é a soma da força normal com a força peso, exatamente como está aqui. Mas observe que se a moto estiver na iminência de cair do globo da morte, eu não estou dizendo que ela caiu, mas está na iminência de cair, ela está com a velocidade mínima capaz de fazer com que ela complete a trajetória curva. Nessa ocasião, a força normal será nula, uma vez que não haverá força da superfície empurrando a moto no sentido contrário. E, portanto, a gente pode escrever essa equação aqui de baixo da seguinte maneira: o peso mais a força normal é igual a m vezes v mínimo ao quadrado sobre r. Lembrando que m vezes v ao quadrado sobre r é a força centrípeta. Como a força normal é igual a zero, nós teremos P igual a m vezes v mínimo ao quadrado sobre r. Mas o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, e isso será igual a m vezes v mínimo ao quadrado sobre r. Podemos simplificar a massa dos dois lados da igualdade, multiplicando o r do outro lado da igualdade, nós teremos v mínimo ao quadrado igual a rg. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados dessa igualdade, nós teremos a raiz de rg. Essa é a velocidade mínima para que a moto não caia do globo da morte.
Carro em curva circular num plano horizontal. Em uma estrada circular, podemos também definir a velocidade máxima que impede que um carro, ao fazer a curva, derrape. Para isso, a força de atrito deve ter intensidade menor ou igual a μFN, coeficiente de atrito, vezes a força normal. Então está aqui, ó, a força de atrito deve ser menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa velocidade é dada pela fórmula velocidade máxima igual a raiz de RG vezes μ, que é o coeficiente de atrito. Bom, a gente vê aqui que o carro, na trajetória circular, tem como força centrípeta a força de atrito. É ela que é a força centrípeta nesse movimento do carro. A gente vê tanto na vista superior quanto na vista frontal, apontando para o centro da trajetória. Pois bem, a gente sabe que a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Mas a gente vê aqui no movimento do carro que a força centrípeta, nesse caso, é a força de atrito. Então eu posso trocar, né? Vou escrever a força de atrito igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Bom, para que o carro não escape, a força de atrito deve ser pelo menos igual a μ vezes a força normal. Pelo menos igual, pode ser menor, mas pelo menos igual a μ vezes a força normal. Então vamos trocar aqui, ó, por μ vezes a força normal, que é a força de atrito. Isso será igual a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio. Mas a gente sabe que Fn é igual ao peso, porque tanto a força normal quanto o peso terão o mesmo módulo e, portanto, se anularão, significando que quando eu encontrar a força normal, eu estarei encontrando a força peso. E por isso eu posso trocar uma pela outra. Isso vai ser igual a m vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio. Mas o peso a gente não pode esquecer, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. E isso será igual a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio. Aqui eu posso simplificar a massa, posso multiplicar o R também desse outro lado da igualdade, vou passar para cá para não ficar apertado. Ó. A velocidade máxima ao quadrado, então, será igual a RG μ. Ou seja, a velocidade máxima será igual a raiz de RG μ. Dito de outro modo, a velocidade máxima para que esse carro faça a curva sem derrapar é igual à raiz quadrada do raio da trajetória circular vezes a aceleração da gravidade vezes o coeficiente de atrito, nesse caso, coeficiente de atrito dinâmico, conforme a gente já tinha dito lá no início da nossa análise. Carro em curva em pista sobrelevada. O ângulo de sobrelevação de uma pista com a horizontal para que um carro consiga efetuar a curva é dado pela tangente de θ igual à força centrípeta dividida pelo peso. Vamos dar uma olhada aqui na figura. Primeiramente, uma pista sobrelevada é uma pista inclinada, né? Aqui está o ângulo θ de inclinação da pista e aqui o centro da trajetória circular, trajetória essa que tem raio R, ok? Pois bem, aqui a gente vê as forças que atuam nesse movimento. Aqui nós temos a força peso, sempre apontando para o centro da Terra, né? Aqui nós temos a força normal, perpendicular à superfície, tá? Aqui a força normal, e apontando para o centro da trajetória, a força centrípeta. Observe que aqui, ó, nós temos o vetor peso. Exatamente por conta desse paralelogramo aqui, eu sei que esse vetor é o mesmo vetor peso que está aqui. Ele tem a mesma dimensão desse vetor peso. E, portanto, aqui ó, eu tenho um triângulo retângulo. E por semelhança de triângulos, aqui ó, eu percebo que esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui, o ângulo θ. Então, para encontrar a força centrípeta, eu preciso fazer o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E isso é a tangente de θ. Então, a tangente de θ será o cateto oposto, que é a força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que é o vetor peso. Exatamente como a gente demonstrou aqui.
Pêndulo simples. Observando o esquema da figura, a gente percebe que a força centrípeta em um pêndulo simples é dada por T menos P vezes o cosseno de θ, enquanto a resultante tangencial é P vezes o seno de θ. Bom, vamos aqui para o esquema para a gente entender o que está sendo dito aqui. Aqui ó, nós temos a força peso, tá certo? Sempre apontando para baixo, aqui a força peso. Aqui a componente normal do peso e aqui a componente tangencial do peso. Lembrar que aqui ó, eu tenho um vetor exatamente igual ao lá de cima, então aqui também é a componente tangencial, assim como aqui ó, eu tenho também a componente normal do peso. Pois bem, a gente nota aqui que a aceleração centrípeta está apontando para o centro da trajetória e que a tração possui o mesmo sentido da aceleração centrípeta, ao contrário da componente normal do peso, que está em sentido oposto. Então, para encontrarmos o módulo da força centrípeta, bastará fazer a tração menos a componente normal do peso. Mas a gente não pode esquecer que a componente normal do peso a gente encontra fazendo o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Com certeza, né? Aqui nós temos um triângulo retângulo, aqui o ângulo θ, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é a componente normal do peso, vezes a hipotenusa, que é P. Pois bem, como o pêndulo oscila da direita para a esquerda, nós temos aqui ó, a orientação da aceleração tangencial. E, portanto, PT, que é a componente tangencial do peso, tem o mesmo sentido da aceleração tangencial. E, portanto, o módulo da força tangencial será igual ao peso vezes o seno de θ. Porque nós temos aqui o ângulo θ, o seno de θ será o cateto oposto, que é a componente tangencial do peso, dividido pela hipotenusa, que é o próprio peso. Pêndulo cônico. Podemos definir a velocidade escalar de uma esfera que descreve um movimento uniforme em torno de um centro através da relação V2 igual a R vezes G vezes a tangente do ângulo θ. Bom, aqui no esquema a gente tem uma esfera em movimento circular uniforme em torno de um centro, centro C. A força centrípeta, como sempre, apontando para o centro da trajetória, o peso apontando aqui para baixo, e aqui a tração no fio, ok? Nós temos aqui um paralelogramo, ó, um paralelogramo, e por conta disso, esse vetor aqui, ó, é o vetor peso também, né? O mesmo vetor peso aqui. Pois bem, transferindo esse triângulo formado pelo peso, pela força centrípeta e pela tração aqui para fora, nós temos esse triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a tração e os catetos são o peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, e a força centrípeta, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por R. Nós sabemos que a tangente desse ângulo θ, a tangente de θ, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, a tangente de θ é igual a m vezes V2 sobre R, dividido por m vezes g, uma vez que a força centrípeta é dada por m vezes V2 sobre R e o peso pela massa vezes a aceleração da gravidade. Pois bem, aqui ó, eu posso simplificar m com m, posso fazer a tangente de θ igual a V2 sobre R sobre g. Multiplicando g para o outro lado da igualdade, nós teremos g vezes a tangente de θ igual a V2 sobre R, e agora multiplicando R, nós teremos V2 igual a R, G vezes a tangente de θ, conforme a gente já viu na análise inicial desse tema. É possível também extrair relações a partir do triângulo retângulo descrito acima. Nesse triângulo retângulo, a gente pode usar o seno, o cosseno e qualquer outra razão trigonométrica nos triângulos retângulos. Força centrífuga. A força centrífuga é uma força que existe apenas em referenciais não inerciais. O que significa isso?
é quando o observador está em movimento junto com o sistema. Apesar dela ter módulo igual ao da força centrípeta, ela é uma força fictícia, desenhada apenas para o referencial inercial, ou seja, para um observador em repouso. Bom, quando eu digo referenciais não inerciais, como eu disse, eu tenho o observador em movimento junto com o sistema. Para referenciais inerciais, o observador está em repouso. Portanto, a força centrífuga só existe no caso de referenciais não inerciais. Quando somos passageiros de um carro, por exemplo, quando a gente está sentado no banco da frente e o carro faz uma curva para a direita brusca, a gente é jogado contra a porta do carro. Em relação ao carro, que é um referencial acelerado, ou seja, não inercial, o carro está em movimento e nós estamos em movimento junto com o carro, a gente sente a força centrífuga, que nos joga para fora da curva. Por isso a gente faz pressão na porta com o nosso corpo. Em relação ao solo, que é o referencial inercial, a porta nos aplica uma força normal que faz o papel da força centrípeta. Então, a porta do carro empurra a gente para o centro da curva, fazendo o papel da força centrípeta. Na verdade, é a força normal exercida pela porta do carro, mas que faz o papel da força centrípeta. Vale o registro de que essa força não é aplicada por outro corpo. Ela está ligada apenas ao referencial acelerado, e que as forças centrípeta e centrífuga não são um par de forças de ação e reação. Como as leis de Newton só se aplicam em referenciais inerciais, a gente diz que a força centrífuga não obedece à terceira lei de Newton, ou seja, ela não é uma força newtoniana. Bom, imaginemos que essa plataforma circular esteja em movimento circular uniforme com velocidade constante angular, ômega, ok? Pois bem, a gente tem dois observadores, um menino no solo, o menino A está no solo, referencial inercial, está em repouso, e temos o menino B que está na plataforma girando com ela num referencial não inercial. O bloco C está preso a uma corda, girando junto com a plataforma e com o menino B. O menino A vai ver o bloco descrevendo um movimento circular. Já para o menino B, o bloco estará o tempo todo em repouso. A força de tração no fio faz o papel da força centrípeta. E por isso, para o menino A, a gente vai ter T igual à força centrípeta, que é igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória circular. Para o menino B, que está em movimento junto com a plataforma, existirá a força de inércia no sentido contrário da força de tração. Isso porque o bloco não se movimenta no sentido da força de tração, nem tampouco no sentido contrário dela. Então, eu posso afirmar que a força de inércia é uma força centrífuga, que tem o mesmo módulo da tração, e por isso o menino percebe o bloco em repouso. Se a força de inércia é uma força centrífuga e ela tem o mesmo módulo da tração, e a tração faz o papel da força centrípeta, para o menino B, a força de inércia é igual à força centrífuga, que é igual à força de tração, que é igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória, comprovando o que dissemos no slide anterior, que apesar de não formar um par de forças, tanto a força centrípeta quanto a força centrífuga possuem o mesmo módulo. Força de Coriolis. Pessoal, essa força tem um cálculo algébrico muito complexo para o nível de escolaridade de vocês. Então nós vamos abordar aqui apenas a parte teórica, demonstrando os seus efeitos. Isso porque muitos alunos ficam curiosos quando a gente fala dessa força. Bom, além da força centrífuga, uma outra força fictícia que surge quando um corpo está em movimento em relação a um referencial que gira é a força de Coriolis. Entretanto, ao contrário da força centrífuga, que aparece tanto para corpos em repouso quanto para corpos em movimento, a força de Coriolis só aparece quando o corpo está em movimento. Vamos ilustrar aqui os seus efeitos. Bom, aqui nós temos o indivíduo A que arremessa uma bola para que o indivíduo B rebata a bola.
Como a plataforma está girando, o indivíduo B não conseguirá rebater a bola chegará até o indivíduo C. Como o observador C está fixo no solo, ele verá a bola em trajetória reta até chegar a ele. Para os observadores A e B, a bola não irá em linha reta para o observador C. Isso porque eles terão a sensação de que quem está girando é o observador C. E por isso eles irão perceber, ao contrário do observador C, uma trajetória curva para a bola. Esse é o efeito causado pela força de Coriolis. Na próxima aula, começaremos o estudo do trabalho e da energia cinética. Vamos entender a relação que existe entre essas duas grandezas. Um grande abraço a todos e até a próxima!